A exploração de profecias bíblicas é um tema fascinante e profundamente relevante para muitos cristãos e estudiosos da Bíblia. As profecias contidas nas Escrituras têm despertado interesse ao longo dos séculos, não apenas por seu caráter espiritual, mas também por sua conexão com eventos históricos e contemporâneos. Ao abordar esse assunto, é essencial considerar tanto o contexto original em que essas profecias foram escritas quanto as interpretações que surgiram ao longo do tempo, especialmente em relação ao mundo moderno. As profecias bíblicas estão presentes em diversos livros da Bíblia, com destaque para os textos de Daniel, Ezequiel, Isaías, Apocalipse e os discursos de Jesus registrados nos Evangelhos, como o Sermão do Monte e o chamado discurso escatológico em Mateus 24. Essas passagens frequentemente descrevem eventos futuros, muitos dos quais são interpretados como sinais dos últimos tempos ou do fim dos tempos. No entanto, a interpretação dessas profecias varia significativamente entre diferentes tradições cristãs, o que torna o tema complexo e, por vezes, controverso. Um dos aspectos mais intrigantes das profecias bíblicas é sua dualidade temporal. Muitas delas foram cumpridas em contextos históricos específicos, como a queda de impérios, o exílio do povo de Israel e o surgimento de figuras messiânicas. Por exemplo, as profecias de Isaías sobre o nascimento de um rei em Judá, Isaías 9, versículos 6 e 7, são frequentemente associadas ao nascimento de Jesus Cristo, enquanto as profecias de Daniel sobre reinos e impérios, Daniel 2 e 7, são interpretadas como referências a impérios como o babilônico, o persa, o grego e o romano. No entanto, muitas dessas profecias também são vistas como tendo um cumprimento futuro, especialmente no que diz respeito ao retorno de Cristo e ao estabelecimento do reino de Deus. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é talvez o mais conhecido e debatido quando se fala em profecias bíblicas. Sua linguagem simbólica e imagética tem gerado inúmeras interpretações ao longo da história. Alguns veem o Apocalipse como uma descrição codificada de eventos do primeiro século, como a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Outros interpretam o livro como uma visão profética de eventos futuros, incluindo a Grande Tribulação, o surgimento do Anticristo, a Batalha do Armagedon e a Nova Jerusalém. Essa diversidade de interpretações reflete a complexidade do texto e a necessidade de uma abordagem cuidadosa e contextualizada. No contexto contemporâneo, muitas pessoas buscam nas profecias bíblicas respostas para os desafios e incertezas do mundo atual. Eventos como guerras, pandemias, desastres naturais e mudanças climáticas são frequentemente associados aos sinais dos tempos mencionados por Jesus em Mateus 24. No entanto, é importante abordar essas associações com cautela, evitando interpretações alarmistas ou sensacionalistas. A Bíblia enfatiza que ninguém sabe o dia nem a hora do fim, Mateus 24, versículo 36, e que o foco dos cristãos deve ser a vigilância, a fé e a prática do amor ao próximo. Além disso, as profecias bíblicas não devem ser vistas apenas como previsões de eventos catastróficos. Elas também trazem mensagens de esperança, renovação e restauração. Por exemplo, o livro de Apocalipse termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas. Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Essa visão de um futuro glorioso serve como um lembrete poderoso de que, independentemente das dificuldades enfrentadas no presente, o plano de Deus para a humanidade é de redenção e restauração. Em resumo, a exploração de profecias bíblicas é um campo rico e multifacetado que exige estudo cuidadoso, humildade intelectual e respeito pelas diferentes tradições interpretativas. Ao abordar esse tema, é fundamental equilibrar a curiosidade natural sobre o futuro com a responsabilidade de interpretar as Escrituras de maneira contextualizada e teologicamente sólida. As profecias bíblicas, em última análise, apontam para a soberania de Deus, a esperança em Cristo e o chamado para viver uma vida de fé e propósito, independentemente das circunstâncias. A interpretação das profecias bíblicas também deve levar em consideração o contexto cultural, histórico e literário em que foram escritas.
Muitas das imagens e símbolos utilizados pelos profetas eram compreensíveis para o público original, mas podem parecer enigmáticos para os leitores modernos. Por exemplo, as referências a bestas e chifres no livro de Daniel e no Apocalipse são frequentemente interpretadas como representações de reinos, governantes ou poderes políticos. Compreender o significado desses símbolos no contexto original é essencial para evitar interpretações literais que podem distorcer a mensagem pretendida. Além disso, a linguagem apocalíptica, cheia de metáforas e hiperboles, era uma forma comum de comunicação na época, usada para transmitir verdades espirituais de maneira impactante. Outro aspecto importante ao estudar as profecias bíblicas é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitas das profecias do Antigo Testamento são vistas como tendo um cumprimento inicial no contexto histórico de Israel, mas também um cumprimento final ou mais amplo em Jesus Cristo e na era da Igreja. Por exemplo, a profecia de Isaías sobre o servo sofredor, Isaías 53, é interpretada pelos cristãos como uma descrição detalhada da paixão e morte de Jesus. Essa conexão entre as profecias do Antigo Testamento e sua realização no Novo Testamento reforça a unidade das Escrituras e a centralidade de Cristo no plano redentor de Deus. No entanto, a interpretação das profecias também deve ser feita com humildade, reconhecendo que nem todas as passagens são claras ou de fácil compreensão. A Bíblia mesmo adverte que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, 2 Pedro 1, versículo 20, sugerindo que a compreensão das profecias deve ser guiada pelo Espírito Santo e pela comunidade de fé ao longo da história. Isso não significa que os cristãos devam evitar o estudo das profecias, mas sim que devem fazê-lo com o coração aberto à orientação divina e ao diálogo com outras perspectivas teológicas. Além disso, as profecias bíblicas têm um papel pastoral importante. Elas não foram dadas simplesmente para satisfazer a curiosidade humana sobre o futuro, mas para fortalecer a fé, encorajar a perseverança e chamar ao arrependimento. Por exemplo, as cartas às 7 igrejas no livro de Apocalipse contêm tanto advertências quanto promessas, mostrando que as profecias têm um propósito prático na vida dos crentes. Elas nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e cumprirá suas promessas. Outro ponto crucial é a relação entre as profecias bíblicas e a missão da Igreja. Enquanto muitos se concentram em tentar decifrar os eventos futuros, as Escrituras enfatizam que a Igreja tem uma responsabilidade ativa no mundo presente. Jesus, ao falar sobre os sinais dos tempos, também enfatizou a importância de espalhar o Evangelho a todas as nações, Mateus 24, versículo 14. Portanto, o estudo das profecias não deve levar a um escapismo ou a uma obsessão com o futuro, mas sim a um engajamento maior com a missão de Deus no mundo, levando esperança e transformação onde quer que haja necessidade. Por fim, é importante lembrar que as profecias bíblicas apontam para a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Elas nos convidam a viver com esperança, mesmo em meio ao caos e à incerteza. A visão de um futuro glorioso, onde a justiça e a paz prevalecerão, serve como um antídoto contra o desespero e o cinismo. Ao estudar as profecias, os cristãos são chamados a viver como agentes desse futuro, refletindo o amor, a justiça e a misericórdia de Deus em suas vidas diárias. Assim, as profecias bíblicas não são apenas um mapa do futuro, mas um chamado para viver de maneira significativa e fiel no presente. Olá, amante da história, da Bíblia e da busca por conhecimento. Você está convidado a embarcar em uma jornada única e fascinante aqui no canal Conhecendo a Verdade, onde o passado encontra a eternidade. Aqui, mergulhamos em histórias bíblicas emocionantes que trazem vida às páginas das Escrituras, exploramos eventos marcantes da Antiguidade, como os mistérios do Antigo Egito, a grandiosidade de Roma e os segredos da Idade Média, e oferecemos estudos bíblicos profundos que revelam os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Além disso, você encontrará músicas inspiradoras com temas cristãos, perfeitas para fortalecer sua fé e encher seu coração de esperança. Se você é um estudante da Bíblia, um apaixonado por história ou alguém em busca de inspiração e conhecimento, este canal foi feito para você. Nosso objetivo é alimentar sua alma, expandir sua mente e ajudá-lo a conectar os pontos entre a história antiga e os ensinamentos eternos da Bíblia.
E tem mais! Ao se tornar um membro exclusivo do canal, você terá acesso a conteúdos especiais, vídeos antecipados e a oportunidade de fazer parte de uma comunidade que cresce junto, buscando a verdade e compartilhando a fé. Sua participação não só enriquece sua experiência, mas também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e sabedoria. Não perca tempo! Inscreva-se agora no canal Conhecendo a Verdade, ative o sininho para receber as notificações e junte-se a nós nesta jornada emocionante. Aqui, o passado ganha vida, a eternidade se revela e a verdade transforma corações. Vamos juntos desvendar os mistérios da história e da fé. Te esperamos aqui!